Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui falando em nome da Cocatrans para esse público seleto. Agradeço a Inestec pelo convite, também especialmente ao Décio, lá do Atua, que é o nosso parceiro. Tá? Então a gente vai falar um pouco hoje aí sobre nossa operação, que é basicamente dedicada ao transporte de grãos. Tá? E ao final aí eu abro espaço para perguntas aí, quem tiver alguma dúvida. Tá? Vou apresentar nessa primeira parte quem é a Cocatrans, tá? Para quem não conhece e se ambientar no que eu estou falando. A Cocatrans foi fundada em 2004, lá no interior do estado de Santa Catarina, mais precisamente lá em Maravilha, no oeste, onde atualmente é inclusive a matriz da Cocatrans. Ela foi fundada por pequenos transportadores que na época buscavam uma condição melhor de transporte, né, num ambiente muito competitivo. E foi criada uma cooperativa de transporte. E essa cooperativa foi se desenvolvendo ao longo dos anos, tá? E passou especificamente por um período de crescimento considerável nos últimos 5 anos, tá? Até a gente chegar no modelo onde a cooperativa não cabia mais. Tá? O modelo de negócio da Cocatrans não cabia mais o modelo cooperativista. E então, ao final de 2023, a gente fez uma transformação de cooperativa para uma sociedade anônima. Tá? Então, a gente acabou mudando a forma de trabalho de cooperativa para uma empresa normal, digamos assim. Atualmente, a Cocatrans está presente em 15 estados, tá? Com 88 escritórios. Tá? Nossa equipe comercial está aqui presente também, a gente já vai lançar uma meta aí para quem sabe ano que vem a gente chegar com 100 unidades, numa abrangência em todo o território nacional. Nossa forte atuação é especificamente no mercado agro, tá? Com o transporte de commodities em geral, grãos, farelos, insumos, enfim, toda a cadeia do mercado agro. Mas também a gente está com um passo em outras operações, como combustíveis e produtos acabados, a gente está também alguns outros segmentos, tá? Não querendo fugir do mercado agro, mas sim abrindo um pouco o leque, tá? Para ter uma abrangência maior, até para atender clientes que já estão no agro, mas também possuem outros tipos de produtos. Jean, vamos trocar para o microfone só para está com muito ruído esse Tá, aqui, também. tá bom? Me escuta agora? Melhor? Para continuar o contexto, tá? A Cocatrans, em números, em 2024, nós esperamos concluir o ano com quase 4 milhões de toneladas de produtos transportados, mais de 8 bilhões de reais em mercadorias transportadas, tá? Todo o contexto do ano. Aproximadamente serão 110 mil embarques durante todo o ano de 2024, nos 15 estados brasileiros que a gente vem atuando. Passou mais. Como a gente fez um modelo de troca de cooperativo para uma sociedade anônima, a gente perdeu a frota do cooperado e passou a compor uma estrutura de frota própria que nós não tínhamos até então. Então a gente está com atualmente 55 caminhões que foram iniciados as compras esse ano, a operação esse ano de frota própria. Nós temos em torno de 2.100 agregados que realizam aqueles 110 mil embarques, enfim, que a gente vai captando no mercado. Nós estamos com mais ou menos 350 colaboradores em todo o sistema, toda a nossa abrangência, tanto de matriz quanto de filiais, né, escritórios que a gente tem as agências. Tá? Alguma coisa da nossa frota aqui toda personalizada. Então, apresentando a empresa, a gente passa ao tema da conversa de hoje, que é a tecnologia em prol da sustentabilidade no transporte de grãos, tá, no Brasil. Então, a gente está falando em sustentabilidade, talvez um tema amplo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a continuidade da operação, né? Não apenas a sustentabilidade, talvez pode trazer, remeter à parte ambiental. Mas o que eu quero propor aqui é uma conversa sobre a continuidade do trabalho, né? Que a gente consiga fazer um transporte de uma maneira eficiente e sustentável, principalmente para o motorista. Contextualizando o transporte de grãos no Brasil, tá? Vou trazer aqui algumas reportagens que são recentes. 10 de outubro, na Money Times, numa manchete específica da Agro Times, fala o seguinte, que Brasil reduz dependência do transporte rodoviário, que ainda responde por 2/3 do escoamento de soja e milho. Tá? Apesar de uma queda de 84 para 76, tá? A gente está falando que 65% do transporte do agro no Brasil é feito via rodoviária.
Por mais que se fala muito em ferrovias, em estruturas de marítimo, ainda o transporte rodoviário é o que comanda o escoamento do mercado agro no brasileiro. Tá? E o mercado agro, vocês já sabem, é um dos responsáveis por impulsionar a nossa economia, digamos, no macro a nível nação, né? A nível Brasil. Né? Então, esse estudo foi feito por a Universidade de São Paulo, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tá? Então, é uma pesquisa recente que mostra que mesmo todos os modais, alguns outros modais, ganhando força, o mercado de transporte rodoviário ainda é muito presente nesse segmento. Afunilando ao transporte de grãos e muito voltado ao nosso tema, que é a tecnologia, também uma reportagem recente apresentando o perfil desses motoristas. E o que me chamou a atenção é que dos motoristas entrevistados nessa pesquisa, 97%, está aqui embaixo, 97% utiliza de grupos do WhatsApp para poder fazer captação de transporte. Tá? Então, por mais que eu vou apresentar para vocês aqui a nossa visão em relação ao perfil do motorista, ainda é um motorista um pouco diferente dos outros segmentos, mas existe uma forte corrente de utilização de tecnologia. Tá? Por mais que ela é um pouco tímida, ela é um pouco informal, porque ela é basicamente o WhatsApp, tá? Que é o maior número, mas é algo que já vem crescendo e vem tomando muita força no que a gente percebe no dia a dia. Tá? Vamos lá. Perfil do motorista e caminhão no mercado agro. Tá? Diferente do transporte rodoviário, por exemplo, com câmara fria, sider, em rotas que a gente tem algo programado, o motorista que trabalha com grão, com o mercado agro, é muito diferente. Tá? Geralmente o que a gente vê, um motorista um tanto mais informal, tá? Um caminhão um pouco de ano menor. Tá? Então a gente vê, não é tão, como eu posso falar, não é tão preciso e não é tão um perfil como a gente tem na câmara fria. Tá? Então a gente percebe claramente isso no dia a dia. É um motorista geralmente autônomo, tá? Geralmente autônomo, com um caminhão um pouco mais velho de ano, que demanda uma certa atenção e acompanhamento um pouco diferente. Tá? Então, e esse motorista está sujeito, esse perfil de motorista vem ao encontro ao próprio perfil do cliente contratante, tá? Que eu coloquei aqui, perfis e locais de embarques e descargas. Por que esse motorista está quase à margem das demais operações, tá? Porque o perfil onde ele carrega e onde ele descarrega e as empresas que estão contratando faz que leva a esse tipo de perfil, tá? Por exemplo, fazendas sem acesso à internet, sem comunicação, sem estrutura para tomar um banho. Tá? Isso acontece em locais de embarque, descargas. Então, acaba expondo esse tipo de motorista a um nível não tão bom quanto aos outros tipos de perfis. O que leva, não digo a baixar, tá? Mas é formar um outro perfil de caminhão, tá? Outro perfil de motorista. E também o próprio cliente, tá? O mercado de transporte de grãos está sujeito à precificação variada de mercado. Então, quando a gente está diante de uma movimentação de compra e venda de grãos, algo mais pujante, que o mercado está numa crescente, a gente consegue perceber isso também na precificação do transporte. Tá? E agora, que é um momento que o mercado agro está um pouco em baixa em termos de comercialização de mercadorias, a gente percebe uma queda de preço. Tá? Há um exemplo para vocês, rotas que ano passado a gente fazia a R$300 a tonelada, hoje está precificando a 180, 190. Tá? A gente percebe claramente essa queda. Tá? Só que o seguinte, essa queda no preço, ela não acompanhou queda de custos. Então esse motorista fica sujeito a mercado em termos de precificação do seu transporte, e os custos permanecem a nível como as demais operações. Então, óleo diesel, manutenção, seguro e o próprio valor do caminhão. Tá? Então, é uma dificuldade que a gente vê nesse mercado. Ele não consegue, às vezes, rentabilizar da forma
do que outros segmentos. Então, perfil de mercado, é o que eu falava. A gente está sujeito a uma precificação de mercado, conforme a movimentação de comercialização do grão, tá, de tudo que está envolvendo no mercado agro, a gente tem uma elevação ou uma queda também no preço da tonelada de transporte, tá, que acaba interferindo em toda a cadeia, desde o perfil do motorista, perfil do caminhão, tá, e aí a gente está falando do mercado que muitas vezes, já coloquei aqui, que afugenta novos profissionais. Eu estava há pouco no stand de uma montadora de carreta. Vamos fechar uma negociação aí para uma compra de mais implementos. Mas eu tenho uma dificuldade grande com contratação de motorista. Tá? Quem de vocês que está aqui forma alguém para ser motorista? Forma seus filhos para ser motoristas? Nós tínhamos antigamente a figura daquele do herói da estrada, né? Do motorista, aquele que todo mundo tinha orgulho e tudo mais. E esse motorista levava esse perfil para sua família, tá? Ele incentivava que seu filho se tornasse motorista, porque ele tinha essa visão do herói. Acontece que isso não está se repetindo, a gente não está acompanhando isso como acontecia antigamente. Então, o que eu falo? Ninguém está formando seus filhos para serem motoristas, tá? Todo mundo está formando seus filhos advogados, contadores, médicos. Então, o que a gente está percebendo é que novos profissionais não estão entrando no mercado, tá? E se estão entrando, é numa proporção que não atende à demanda que a gente necessita. Então, e no mercado agro, por todos esses fatores que eu comentei com vocês, que há um perfil, às vezes, de um caminhão diferente, um pouco de um ano inferior, em locais de carregamentos e descargas que não é tão agradável quanto, por exemplo, num carregamento de uma indústria, num local que tem mais estrutura, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais em relação a esses profissionais. Tá? Então, esse é o que a gente está vendo do panorama atual. Tá certo? Em termos de tecnologia, algo que eu estava pensando quando eu montava esse material, o homem já conseguiu fazer dar ré no foguete, né? O Elon Musk conseguiu, com a empresa dele lá, SpaceX, dar ré em foguete. Então, ao que cabe tecnologia, nós estamos, quanto humanidade, muito bem servidos. Nós temos recursos tecnológicos para fazer o que a gente bem entender. E no mercado de transporte, eu acredito que a gente consegue encaixar várias soluções que já existem, tá? A dificuldade de impor isso é soluções versus viabilidades. A Inestec, por exemplo, tem um universo de soluções, tá? Que muitas vezes, eu acredito que o time comercial aqui vai concordar comigo, esbara nas viabilidades, né? De colocar isso em prática no dia a dia. Então é algo que a gente conversa com o nosso time tecnológico também. Nós temos uma estrutura tecnológica na Cocatrans, de alguns recursos, algumas ideias que a gente tem para fazer, mas não consegue compor diante da viabilidade, tá? Então a gente tem algumas dificuldades em relação à estrutura, por exemplo, de internet. A gente tem uma dificuldade em aceitação do motorista em relação a alguns pontos, tá? Mas o que eu vejo no momento é que nós temos condições de digitalizar todo o processo, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma cadeia de valor do transporte. Então eu vejo que nós temos condições perante o que o mercado tecnológico nos oferece a fornecer uma estrutura geral de tecnologia. O que nos impede de colocar isso em prática realmente é a viabilidade, muitas vezes. Tá? A viabilidade de ter um custo elevado, de aumentar um custo num mercado que é exprimido, com uma margem exprimida, que nem sempre vai conseguir colocar o seu custo efetivamente no preço. Tá? Então, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Mas a minha visão, enquanto gestor, é que nós temos nesse universo várias ferramentas que a gente consegue colocar. Tá? Muito que já está rodando e muito que a gente tem capacidade ainda de colocar a rodar. E aqui eu vou dar alguns exemplos do que a gente já vem utilizando de ferramentas tecnológicas, de todo o aparato que a gente tem disponível, tanto de construção nossa, de criação Cocatrans mesmo,
quanto de parceiros, né? Por exemplo, a própria NSTech. Então, trouxe aqui toda a cadeia de valor do nossa operação, né? Então, o primeiro passo para se ter um transporte, nós precisamos saber que nós temos que ter o que transportar. E aí vem o primeiro passo, que é a captação do cliente. Tá? Como a gente tem usado de ferramentas tecnológicas para captação de clientes. Tá? A gente consegue, através de vários recursos, monitorar aonde está tendo operações, tá? De transporte de grãos. Então, com isso, a gente consegue fazer uma captação. Tá? Mas a captação de clientes, o que eu estou percebendo a nível estratégico, e é o que alguns clientes estão nos exigindo que a captação ela está se tornando quase que mais pessoal do que era antes. Tá? O cliente está exigindo uma presença, um tete-a-tete, um aperto de mão, para saber com quem está falando. Tá? Então, por mais que se tem soluções tecnológicas para uma contratação, para a criação de contrato, eu ainda vejo que o presencial ainda faz muito sentido e tem muito valor, pelo menos no nosso segmento, né? Pois os clientes estão nos dando a confiança de transportar suas mercadorias, em transportar suas riquezas. Segundo passo, nós tendo a carga do cliente, eu preciso ter a captação do motorista, tá? Então, que eu não consigo transportar com frota própria, a gente acaba transportando com os nossos agregados, né? Com autônomo. Hoje a nossa operação ela funciona em torno de 80%, nosso volume é com o motorista autônomo. Então, a captação do motorista. Vocês viram que a pesquisa aponta que 97% dessa captação de captação de transporte é feita de meios tecnológicos e aí dá a primeira ferramenta com o WhatsApp. E a gente percebe muito forte isso ainda. O motorista gosta de utilizar a ferramenta do WhatsApp. Tá? É muito forte. Então, mas já não tem nada de tão tecnológico, não é tão novo o WhatsApp. Sim, mas eu vejo que é uma ferramenta que tem muita aderência ainda no mercado. Tá? E aí existem outros aplicativos, tá? Aplicativos variados de contratação, de cadastro de motorista. Então, a gente também utiliza dessas ferramentas porque é onde o motorista está. A gente vai nesses aplicativos e faz a captação desses motoristas lá. Tá? No entanto, aqui aí já passa para o segundo passo. A tecnologia nos proporciona uma proximidade que antes só tinha que existir no presencial, né? Na captação. Para que a gente conseguisse captar transporte antigamente, era necessário ter uma agência num posto de combustível, era necessário lá que o chapa batesse no vidro do caminhão, fizesse a abordagem ao motorista. Isso a gente está percebendo uma diminuição severa em relação a esse tipo de abordagem. No entanto, como essa abordagem passou para meios tecnológicos, tanto em aplicativos quanto em WhatsApp, nós estamos com uma dificuldade tremenda em relação ao gerenciamento de risco. Tá? Existe muita fraude, documento clonado. Então, o que faz a inserir ferramentas tecnológicas nesse ambiente. Tá? Então, o nosso gerenciamento de risco já obriga que em toda captação a gente tenha um photo-check diretamente conectado a banco de dados do governo, fazendo confronto com a CNH do motorista, para verificar se é ele mesmo que está fazendo esse embarque. Tá? Então a gente já utiliza desse tipo de ferramenta e vem aperfeiçoando ela mais, colocando adereços de inteligência artificial. Tá? Então eu vejo que era algo que a gente não tinha antigamente, né? Esse photo-check, e hoje é algo que a gente não consegue mais trabalhar, não consegue mais ficar sem. Tá? Então, provando que a tecnologia, quando ela é inserida de forma adequada à operação, ela vem somando e trazendo muitos resultados. Esse modelo, por exemplo, após a inserção desse tipo de mecanismo, nós não tivemos mais fraude, nós não tivemos mais sinistros com clonagem de documentos. Então, basicamente, ela acabou com aquele problema. Outra situação é em relação ao monitoramento logística. No mercado agro, por tudo que eu comentei anteriormente nos slides, pelo perfil do motorista, pelo perfil do caminhão, tá? Pelo valor do frete, que às vezes é mais baixo que um outro tipo de carregamento, existe uma certa dificuldade em relação a monitoramento e logística. Tá? Esse motorista, ele quer carregar lá o milho, a soja,
e a vida pertence a ele. Ele não quer mais saber que ninguém tome o volante para ele. Ele não quer saber de transportadora ligando para ele não quer saber de cliente ligando para ele. Então, eu vejo que nós já temos muitas tecnologias em prol ao monitoramento e logística. Só que nós temos uma certa dificuldade em impor isso no transporte de grãos. Tá? Mas é algo que eu não vejo que será perpétuo. Nós não vamos conseguir impor isso. Tá? É algo que a gente vai ter que ir construindo, principalmente com a ajuda de clientes. Tá? Que a gente vem conversando com o comercial. A gente falava antes com o Leandro, que é o vice-presidente da Cocatrans, é um dos fundadores, está aqui com a gente, que o motorista ele vai aderir a partir do momento que todo cliente também aderir. Tá? Tem um cliente importante, ele obriga que você utilize uma telemetria, que você utilize um rastreador. Ao natural, o motorista também fazer aderência. Enquanto isso não vier de cima, a gente tem uma certa dificuldade em colocar isso. Tá? Mas eu vejo que atualmente nós temos condições de fazer isso. A Cocatrans, inclusive, tem um sistema de monitoramento próprio, tecnologia nossa, tá? Um sistema de rastreamento. Todos os caminhões Cocatrans já possuem, alguns agregados também já possuem esse monitoramento. Então a gente faz todo o acompanhamento dessa frota. É uma tecnologia desenvolvida por nós, tá? Internamente. Pagamento de frete e pedágio. Tá? Então, a gente fez toda a cadeia, captou o transporte, captou o motorista, fez todo o gerenciamento de risco, conseguiu validar nas bases disponíveis, né, se aquele motorista está apto ou não a carregar. A gente fez alguma operação de monitoramento. Um outro passo que eu vejo que está muito acelerado é em relação ao pagamento de frete e pedágio. Eu entrei na Cocatrans em junho de 2023, ano passado, estou há pouco tempo na operação. Mas quando eu entrei, existia um forte movimento com carta frete, com cheque. Tá? Eu lembro que o presidente lá da Cocatrans, o Maurício, ficava horas preenchendo maços de cheque. Tá? Isso foi ano passado, a gente está falando de junho de 2023. E de lá para cá, eu estou acompanhando, e isso foi uma coisa que a gente, não falo impôs, mas algo que a gente ofertou muito forte no mercado, que foi o pagamento por Pix. Tá? E eu estou percebendo que isso vem crescendo dia após dia. Se a gente for olhar o gráfico de utilização do cheque, que é um meio de pagamento muito antigo, em relação ao Pix, é notório, né? Baixa o cheque e vai aumentando o pagamento por Pix. Então a Cocatrans, também dentro do nosso núcleo tecnológico, desenvolveu uma ferramenta de pagamento de Pix acoplado nas soluções NSTech, tá? Que faz automaticamente o Pix. Tá? Então, toda a parte de segurança e conformidade com o sistema bancário, a gente já faz, através de uma tecnologia desenvolvida por nós, um Pix de forma automática. Tá? E o que eu vejo é que algumas empresas também já estão fazendo isso. Tá? Já tem praticamente todos os meios de pagamento já estão desenvolvendo essa forma de pagamento por Pix. E é algo que veio para ficar. Então eu não vejo que a gente vai ter uma continuidade com cartões, por exemplo, pagamento com cartão, pagamentos com carta frete, com cheque, algo que eu acredito que em breve, no futuro muito próximo, vai se acabar. Tá? Então, e pedágio, a gente tem uma resolução aí para entrar em vigor nos próximos dias, 100% via tag, né? Então, acabar com o cartão pedágio, que eu agradeço, porque é um problema sério para nós o cartão pedágio, né? Parte logística, carregamento de pedágio. Então, se a gente tiver o adereço, e aí eu volto a repetir, né? Então a gente tem uma regra que impôs a utilização do tag de cima, né? Da NTT, ao órgão governamental. É a mesma coisa que eu falei em relação ao monitoramento logístico, né? Se tem uma regra que todos precisam aderir, a gente consegue impor isso muito mais fácil ao mercado. Tá? Então, toda essa cadeia de valor, tá? Consiste, tá, em várias ferramentas tecnológicas. Então, por mais simples que é o transporte de grãos, vejam que já existe em todo o processo muitos meios, muitas ferramentas tecnológicas. Tá? Por mais que eu vejo que ainda tem muita oportunidade nesse segmento, mas já possui muita coisa funcionando. Tá?
E aí, agrupei tudo isso numa questão de geração de valor, tá, ao cliente desse mercado agro. Como eu falei, esse setor, ele funciona, a sua variação, tanto de volume quanto de precificação, ela acompanha o mercado em si. Então, variou o preço de soja, varia o preço de transporte. Tem uma urgência de embarque, sobe preço. Não tem tanta urgência, desce preço. Tá? Mas eu estou percebendo que o cliente também está de olho nessa geração de valor. Ele quer atendimento, ele quer algo personalizado, ele quer uma empresa que tenha comprometimento com ele, com a sua operação e que faça de fato o que está se propondo a ser feito. Tá? Vários clientes, os grandes, os big do mercado, que são nossos clientes, tá? A gente vem em conversa com eles, eles apontam isso, né? Transportadoras tem várias aqui, todo dia aparece uma aqui na minha porta, mas eu preciso de alguém que me atende numa totalidade, que dê um atendimento assertivo, que eu não tenha problemas em relação a esses embarques. Então, todos esses apetrechos de tecnologia servem justamente para dar essa confiança ao cliente, que é de fato quem movimenta tudo isso aqui. Tá? Então, a gente tem tudo isso em prol ao atendimento ao cliente. Tá certo? Desafios, tá? Não estou aqui talvez sendo pessimista em relação a algumas coisas, tá? Mas o que eu estou vendo em termos de mercado, tá? Quais são os desafios de implantação de tecnologia nesse meio, principalmente no mercado agro, tá? As ferramentas tecnológicas precisam ser simples, práticas e transparentes, tá? O motorista, como eu falei, ele é um perfil de motorista que às vezes não tem tanta instrução. Então ele tem uma certa dificuldade na utilização de algumas tecnologias. E aí a pessoa que está desenvolvendo, né, o dev que está fazendo o desenvolvimento daquela solução tecnológica, deve estar atento a isso. Tá? Por mais que a gente tenha soluções muito robustas e completas de tecnologia, para o usuário, que é o motorista, que às vezes é o cliente, ela precisa ser simples. Tá? Ela precisa ser simples e que funcione, ser prática. Tá? E transparência, eu trouxe esse tema transparência, que é uma destação que eu estou vendo em relação à dificuldade de implantação do Vale Pedágio, tá? Aliás, do flag de pedágio. Que a reclamação geral é que ele não é transparente, tá? E aí vai um desafio para a turma da NSTEC também. Os motoristas reclamam da utilização do flag porque passam no pedágio, cobra um eixo a mais, não considera estar descarregado. Então, a ferramenta tecnológica que vem para esse motorista apanha tanto na estrada, tá, que ela precisa ser transparente. Ele não pode achar que é mais alguma coisa que está indo para atrapalhar a vida dele. Tá? Então isso são desafios que a gente precisa impor. Tá? Voltando ao assunto do Pix de antes, tá? Por que o nosso Pix teve uma aderência muito forte em relação aos demais meios de pagamento? Porque ele é simples, tá? Ele é rápido, ele é objetivo. O motorista manda o comprovante via WhatsApp. Ele não precisa baixar aplicativo, ele não precisa abrir contas em outros lugares. Então, teve uma aderência muito maior do que outras formas que a gente está monitorando. Temos o desafio cultural, que vem de encontro ao que eu já comentei, tá? Mas o que eu percebo é que o motorista já está fazendo essa aderência, porque aquele motorista antigo, né, aquele que não quer se envolver com tecnologia, ao natural, ele está tendo que ter pelo menos um smartphone com WhatsApp, tá? Senão ele acaba ficando sem carga, sem rodar. Tá? Então, ao natural, mesmo aqueles que têm uma certa restrição, uma dificuldade de utilização, a gente está percebendo que isso tem uma aderência. Tá? Mas, volto a repetir, nós temos condição de fazer foguete da ré. Tá? O que a gente tem de desafio é ir com calma, ir colocando todas essas soluções, tá? As soluções do mercado. Acredito que até a NSTEC, até mesmo a Cocatrans, tem condições de fazer toda a operação de forma automática, sem contato humano com ninguém, tudo via robô. Tá? Mas o que a gente tem de dificuldade de colocar isso na prática são todas essas barreiras, esses desafios que eu comentei com vocês. E aqui, por último, deixei em negrito, são os desafios, é a manutenção do motorista. Tá? A manutenção
eu vou estender aqui a manutenção e a criação de novos motoristas. Tá? Não basta a gente manter o que estão no mercado atualmente, tá? Deixar o mercado atrativo para que eles sintam-se realizados em estar sendo transportadores, estar sendo motoristas, mas também que a gente proporcione um ambiente de transporte, de trabalho para esse pessoal que seja atrativo para novamente a gente ter aquele perfil de antes, né? Que o pai propõe ao filho: ó, meu filho, eu sou motorista há tanto tempo, venha trabalhar também porque é bacana, o retorno é legal, o reconhecimento é legal. Tá? Então, por mais que a gente está falando aqui que nós temos condições de fazer qualquer ferramenta tecnológica nesse segmento, acho que nós precisamos dar uma atenção especial na manutenção desse motorista, porque é ele que faz sentido. Tá? Essa feira, a Fenatrans, só existe porque existe um motorista. Então a gente precisa olhar com um pouco de atenção a essa pessoa que está lá atrás do volante, tá? Porque é ele que faz tudo isso acontecer. Tá certo? Então, agora, basicamente, esse é o meu recado aqui, tá? Falando em tecnologia e o momento da Cocatrans em relação a isso, tá? E deixo aqui o nosso slogan: 2024 é o ano que a gente completa 20 anos de mercado, tá? E como eu comentei antes, a gente traz a essência do cooperativismo, tá? A fundação da Cocatrans com o cooperativismo, da simplicidade do motorista, tá? Os meus chefes lá, os acionistas da Cocatrans, são todos motoristas, tá? Ou vieram do volante. Então a gente tenta manter essa simplicidade para dar a credibilidade e o atendimento que a gente precisa ao nosso cliente, tá? Então eu vejo que também esse é um desafio até em termos tecnológicos, né? Da gente tentar manter essa simplicidade para não perder também a essência que nos trouxe até aqui. Eu acredito que vai nos levar mais para frente ainda, tá? Agradeço a atenção e também fico aberto aí a perguntas do público.